Olha, mas não incorporava na igreja evangélica, fui incorporar o capeta fora. Oi gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim, onde eu conto todas as minhas descobertas desde que eu deixei de ser evangélica e já faz um bom tempo. Eu conheci algumas religiões no meio do caminho, descobri que eu não preciso ter religião nenhuma, tem vídeos específicos falando sobre isso aqui no canal, mas teve um último vídeo onde eu disse que eu quase incorporei. E na verdade eu quase incorporei mais algumas outras vezes, até que enfim aconteceu. É isso que eu vou contar aqui pra vocês hoje, mas se você quer saber sobre cursos e os produtos da minha loja, esse caixãozinho aqui, o bafofinho, enfim, um monte de coisa legal, é só entrar em aprendamagia.com.br que tá tudo lá, fechou? Bom, eu não tô indo em religião nenhuma, então antes que você pergunte, não, eu não sou bandista, não sou candomblessista, não sou nada de nada, eu sou uma pessoa que estuda, sou uma curiosa e que quer sempre mais conhecimento. Eu tive a sorte, digamos, de ter um professor particular que já tem mais do que estrada em todo esse caminho, tanto de espiritualidade quanto de magia. E desde então, a gente vem conversando muito, eu venho aprendendo muito com ele. Por ele ser meu namorado e tal, o tempo inteiro comigo, a gente acaba conversando bastante sobre isso. E eis que Nino Denani sentiu falta de rituais. Ritual mesmo, né? Ritual... com toda a parafernália de ritual. Quem conhece ele, Nino Denani, sabe que ele fala que os rituais dele, os ritos dele são feitos na cama, dormindo, basicamente, com o olho fechado. Não dormindo, mas com o olho fechado. E eu tô de prova, ele fala, vou fazer um rito. E, tipo, só não encosto nele, viro pra lá, eu durmo e ele tá na cama fazendo o rito. Mas ele ficou com saudade de ritos. E aí a gente começou a fazer ritos pra ajudar outras pessoas. São ritos coletivos com preços populares. Então é diferente de você agendar uma consulta comigo ou uma consulta com ele. É bem mais barato. Atualmente, não sei quando você tá vendo esse vídeo, a gente tá cobrando R$50 por pessoa ou R$30 se você for membro. Se você quiser ser membro, clica aqui embaixo em Seja Membro, que inclusive você super ajuda o canal a crescer. E eu vou falar mais sobre esse rito, mas vou deixar o link aqui embaixo também, caso você precise dessa ajuda mágica. Prace, preciso de uma ajuda com saúde, com dinheiro, com amor. Não é todo tipo de caso que se enquadra para esses ritos que a gente tá fazendo, mas isso a gente vai descobrir quando você preencher a fichinha lá pra triagem, beleza? Bom, ele começou a fazer esses ritos, eu participei do primeiro, e é um rito hermetista, mas como é feito inclusive com os pais dele também, que tem uma longa história na Umbanda, assim como ele deixa livre caso as entidades lá queiram incorporar nos pais dele. E aí, como eu tenho essa curiosidade, já não é de hoje, de trabalhar isso, de ver como é e quem sabe usar isso pra alguma coisa boa, pra alguma coisa legal, até porque essa coisa de cura e tudo mais, esse tipo de ajuda eu nunca tinha feito antes. Geralmente os meus intentos tinham a ver ou com amor ou com dinheiro, eu nunca saí muito dessa linha. Agora que eu tô experimentando ver outros lados. Então, nesse primeiro rito, ele já tentou, assim, começar a trabalhar e puxar alguma coisa, e eu senti muito forte, mas, e foi engraçado isso, que a primeira vez que isso aconteceu ali, eu tive muita vontade de rir, e não de rir engraçado, sabe, uma vontade louca de rir. Só que nesse dia, a minha filha tava junto, e a minha filha, enfim, ela tem 7 anos, e ela... Mamãe. Enfim, a gente não conseguiu se concentrar, pelo menos eu não consegui me concentrar o suficiente ali, porque toda hora ela me chamava. Então teve uma quebra nessa minha concentração, acabou não acontecendo nada. Mas aí teve o segundo rito. E no segundo rito, puxou a mesma coisa. A primeira, enfim, ele deixou aberto até para outros espíritos que estivessem lá. Então podia ser qualquer coisa. E a primeira experiência que eu tive e que eu me deixei... isso que é louco, né? Porque as pessoas perguntam, e eu era uma das que perguntava muito sobre o que é incorporar? Você perde o sentido? Você não sabe mais o que você tá fazendo? Não é isso. Basicamente, você sente... É uma coisa muito sutil, não é uma coisa... extraordinária, assim como toda magia, toda espiritualidade, pelo menos na maioria das vezes, né, você tá falando de espiritualidade, não é uma coisa que a pessoa, né, vai realmente apagar, ou vai, quando falando de magia, não vai cair um raio do céu pra acontecer o que você quer.
É tudo muito sutil. A incorporação não podia ser diferente, né? Pois bem, ele falou alguma coisa e eu meio que tentava, assim, falar, mas eu não conseguia falar, mas eu tava... Era uma sensação não muito boa. E eu falei, gente, que estranho, né? Eu ficava pensando, você fica com o racional ligado no último, né? Como assim, cara? Mas tentando deixar ele de lado. Então, isso é muito importante. Quando você tá fazendo uma coisa, não questiona. Só faz e depois você racionaliza sobre isso. E aí veio um outro espírito que não era, assim, guia, não era nada assim. E até ele falou alguma coisa que eu falei, e eu lembro de tudo, tá? Falei, não tem graça nenhuma. E daí ele falou algumas coisas e eu falei, tá doendo muito. E tipo, eu não tava sentindo nada, tanto que eu tava, gente, tá doendo o quê? Tipo, o que eu tô falando? E logo me veio, o que me veio? Me veio os capetas da Igreja Universal. Eu falei assim, olha eu incorporando um capeta que nunca manifestei nada na igreja. E aí agora tô manifestando um capeta aqui, que não é um capeta, a gente sabe, quando a gente tá na espiritualidade, essa definição de anjo e de demônio é bem diferente, mas bem diferente mesmo. Podia ser só um espírito precisando de ajuda e ao invés de expulsar e, né, exorcizar essa coisa toda, a gente acolhe, a gente ajuda, assim foi como o Nino fez. Ele tem essas ajudas espirituais dele e ele encaminhou esse espírito para alguém que pudesse, enfim, ajudar. E aí, no meio do ritual, a gente fez todo o rito, cada um com o seu propósito, todos os pilares de saúde, relacionamento, 4 elementos, todo um negócio no chão, super bonito, velas. E eu fiz como ele tem me ensinado, bem diferente das coisas que eu costumo fazer, e principalmente Goetia, que é uma coisa que eu fiz por muito tempo. Tá sendo uma experiência completamente nova, trabalhar sob essa perspectiva do hermetismo, até porque a maioria das coisas, atualmente, eu tenho entendido o porquê delas, e não simplesmente replicar, só fazer. Isso é legal do hermetismo, ela te explica, e inclusive eu tenho ficado muito mais cética por causa disso. E ainda assim tendo resultados super bons, como vem nos relatórios das pessoas que participam desses ritos que a gente tem feito. Até o final do rito, ele falou, quer tentar de novo? Eu quero, né? E aí veio de novo a vontade de rir, mas era uma vontade de rir diferente. E a primeira vontade de rir que eu tinha tido, eu senti muito perto uma mulher, talvez uma cigana, não sei exatamente o que. Eu sou muito crua nisso, eu não sei como é que funciona, mas ele sentiu, eu não falei isso pra ele, mas depois ele me falou que sentiu essa cigana perto, e ele falou, você não incorporou só porque a Lana tava aqui. Interessante. E dessa vez eu comecei a rir, só que não era aquela energia de cigana. E eu não entendo nada, gente, eu não frequentei Umbanda, eu não sei os arquétipos, os espíritos, não sei nada disso. E eu comecei a rir, eu entendi ali pelo que eles falaram que era um herê. Falei, nossa, sério, eu nem sabia que era possível, não sei como funciona. De novo, não conheço os arquétipos. E aí, basicamente, eu ria como se eu estivesse achando a coisa mais engraçada do planeta. Foi muito pouco tempo, até porque não tinha tanto ali um propósito, pelo menos não o meu era mais educativo mesmo, pra eu aprender, pra eu conseguir canalizar isso, sei lá como é que fala. Então, logo menos, já foi embora e eu senti essa coisa, né? Chegando e saindo. Arrepios no corpo, uma coisa bem doida, assim, que eu nunca tinha sentido, mas bem menos mirabolante do que eu achava que seria. E eu acho que pode ser um começo de, sei lá, uma possível parceria com possíveis entidades que estejam do meu lado, que, enfim, né? Essa galera que dizem que tá aí pra ajudar, então por que não pegar essa ajuda também? Depois do ritual, eu fiquei muito elétrica, muito, tipo, ativa. E eu lembrei que o que eu não fiz? O banimento, o famoso banimento. Pois é, porque quando o Nino falou sobre o banimento, eu falei, nossa, eu não fiz, verdade. Eu tava esperando ele conduzir, ele não conduziu, os pais dele já sabiam o que fazer e eu fiquei por isso mesmo. Beleza, terminou o rito. Imagina, eu fiquei com aquela energia o tempo todo. E daí teve uma hora que a energia simplesmente foi embora. E aí, quando eu tava já em casa, a gente já tava aqui, eu fiquei um tempão assim aí, né? De repente, eu senti assim, nossa, desabar de... Meu Deus, parecia que eu tava bêbada. Eu tava assim, sabe, tipo, com o olho meio entreaberto e falando devagar. Nossa,
Sim, ele, meu, você tá muito bêbada, vai tomar um banho, vai fazer um banimento de novo. Daí eu fui tomar um banho, fui fazer um banimento. Mas meio que a minha energia aquele dia tinha esgotado, basicamente, provavelmente, porque eu não fiz esse banimento e eu fiquei com essa energia, ficou ligado, ficou plugado aí um tempão até que, né, esvaiu tudo que tinha. E eu fiquei grog, eu fiquei de verdade quase bêbada mesmo. Foi uma experiência bem legal. E que a ideia é que seja útil pra alguma coisa mesmo, que eu possa ajudar com cura, que eu possa ajudar com, enfim, né, ajudando outras pessoas. Geralmente as coisas que eu aprendo, eu gosto de entender o propósito delas. Pra que eu posso usar? Eu posso usar pra me ajudar? Eu posso usar pra quê? Queria ter um propósito, porque tem tanta coisa dentro da espiritualidade, da magia que eu quero aprender, que eu quero saber, que eu tenho que filtrar. Senão eu fico louca, né, lendo e aprendendo sobre tudo e nunca usando nada. Então a ideia é usar, a ideia é fazer o negócio acontecer. Então pra que eu quero isso? E a ideia de poder usar isso também pra ajudar me deixa mais animada. Então essa foi a minha primeira experiência com incorporação, provavelmente a primeira de várias, porque eu vou continuar treinando com o meu mestre e pode deixar que eu vou falando pra vocês mais sobre isso, mais sobre essas percepções dessa tal espiritualidade que todo mundo fala. Certo? Clique em gostei, torne-se membro, isso ajuda muito o canal. Mas antes se inscreve aqui porque é importante e tem um monte de vídeo aqui sobre todos esses assuntos que a gente ama, né? Você sabe, então se inscreve aí pra não perder, fechou? Por hoje é só, beijo pra vocês, tchau!